Leitura comentada. Vamos lá, gente, vamos continuar com essa leitura maravilhosa do livro que está chegando ao fim. Essa jornada tem sido tão boa, espero que você esteja aproveitando tanto quanto eu. E aqui a gente tem o livro Luiz e Rei, Você Pode Curar Sua Vida. Eu achei que ia ser o meu último vídeo esse, mas eu tô achando que... Eu até tentei fazer esse vídeo recentemente, não deu certo, deu um problema aqui no computador. E eu achei que ia dar em um vídeo só, mas eu acredito que vai precisar de mais de um. Então, temos mais alguns aí. Então, vamos lá. Não, eu estou no capítulo 16, como eu falei, é o último capítulo, no qual a Louise vai falar um pouco da sua história. A história dela é ótima e a história dela mostra que várias coisas. Uma delas é que não importa o que aconteceu, você sempre pode superar. Ela também tem uma mensagem muito boa sobre idade, porque assim, ela começou muito mais velha o trabalho de crescimento pessoal dela, então não importa a sua idade, não importa se você tem escolaridade, que ela também teve pouca escolaridade, e aí ela vai contar o que aconteceu com ela. Então vamos lá, senta que lá vem história. Quem conhece isso? Minha história. Somos todos um. Conte-me alguma coisa sobre a sua infância, sem se estender muito. Já pedi isso muitas vezes aos meus clientes. Não preciso ouvir todos os detalhes, mas quero ter um panorama geral das suas origens. Se tem problemas agora, os padrões que os criaram foram formados muito tempo atrás. Quando eu era uma menininha de 18 meses, meus pais se divorciaram. Não tenho lembrança disso. O que me lembro com horror é da minha mãe ter ido trabalhar como empregada doméstica, sendo obrigada a pernoitar no serviço e me deixar com outra família. Segundo contam, chorei por 3 semanas seguidas. As pessoas que cuidavam de mim não conseguiram suportar e a minha mãe se viu forçada a me pegar de volta e fazer outros arranjos. Hoje em dia eu admiro o modo como ela conseguiu ser pai e mãe para mim. Na época, porém, tudo que eu sabia e que tinha importância era que eu não estava recebendo a mesma atenção carinhosa que eu tinha antes. Nunca fui capaz de determinar se a minha mãe amava meu padrasto ou se só se casou com ele para ajudar para arrumar um lar para nós duas. Todavia, não foi uma boa decisão. Esse homem fora criado na Europa, num sombrio lar alemão, onde reinava brutalidade, e não teve a oportunidade de aprender outro modo de lidar com uma família. Minha mãe ficou grávida da minha irmã, e então, nos anos 30, a Grande Depressão caiu sobre nós, e nós três nos encontramos presas num lar cheio de violência. Eu tinha 5 anos. Para piorar o quadro, foi mais ou menos nessa época que um vizinho, um velho bêbado, como me recordo, me estuprou. O exame médico ainda está vívido na minha mente, como está também o julgamento. O homem foi condenado a 15 anos de prisão. Ouvi repetirem com tanta frequência: a culpa é sua, que passei muitos anos temendo que quando o velho bêbado fosse libertado, ele iria voltar e me pegar, pois eu tinha sido tão má a ponto de colocá-lo na cadeia. A maior parte da minha infância foi passada suportando tanto abusos físicos como sexuais, entremeados de muito trabalho pesado. Minha autoimagem ia ficando cada vez pior e poucas coisas pareciam dar certo para mim. Passei a expressar esse padrão no meu mundo exterior. Ocorreu um incidente quando eu estava no 4º ano, que mostra bem como era a minha vida na época. Houve uma festa na escola com muitos bolos para as crianças. A maioria dos meus colegas era de família de classe média. Eu me vestia mal, meus colegas eram de família. Meus cabelos pareciam cortados com uma tigela. Estava sempre com os meus sapatos fechados e tinha um cheiro forte por causa do alho cru que era obrigada a comer todos os dias para espantar os vermes. Nunca comíamos bolo em casa, pois não podíamos nos dar esse luxo. Uma vizinha idosa me dava 10 centavos por semana e $1 no Natal e no meu aniversário. Os 10 centavos iam para o orçamento familiar e o restante era usado para comprar minhas roupas de baixo para um ano inteiro em lojas baratas. Bem, naquele dia acontecia a festa na escola e havia tanto bolo que, quando estavam cortando e servindo, algumas das crianças que podiam comer bolo todos os dias estavam ganhando 2 até 3 pedaços. Quando finalmente chegou a minha vez, e é claro que eu era a última na fila, não havia mais bolo, nem ao menos uma fatia. Entendo claramente agora que foi a minha crença já confirmada de que eu era indigna e não merecia nada que me colocou no final da fila,
sem nenhum pedacinho de bolo. Foi o meu padrão. Eles estavam apenas refletindo minhas crenças. Com 15 anos, resolvi que não podia mais aguentar abusos sexuais e fugir de casa e da escola. O emprego que eu arranjei como garçonete me pareceu muito mais fácil do que o trabalho pesado que eu tinha que fazer em casa. Estando faminta de amor e afeto e tendo a menor possível das autoestimas, de bom grado eu dava o meu corpo a qualquer homem que fosse gentil comigo. E logo depois de completar 16 anos, dei à luz a uma menina. Sabia que seria impossível ficar com ela. Ele arranjei um lar bom e bondoso. Encontrei um casal sem filhos, ansioso por adotar um bebê. Fiquei morando na casa deles nos últimos 4 meses de gestação e quando fui para o hospital, tive a menininha já em nome deles. Assim, nunca experimentei a alegria da maternidade, só a perda, a culpa e a vergonha. Na época, tudo aquilo era só um período vergonhoso que devia ser esquecido o mais rápido possível. Da minha filha, só recordo dos artelhos muito grandes, incomuns como os meus. Se um dia nos encontrarmos, saberei que é ela, por causa deles. Saí daquela casa quando minha filhinha estava com 5 dias de vida e voltei para procurar minha mãe, que continuava uma vítima. Venha, eu lhe disse. Você não precisa mais suportar isso. Vou tirá-la daqui. Ela me acompanhou, deixando para trás minha irmãzinha de 10 anos, que sempre fora queridinha do papai. Depois de ajudar minha mãe a conseguir emprego de faxineira no pequeno hotel e acomodá-la num apartamento onde podia viver livre com alguns confortos, considerei terminadas minhas obrigações. Parti para Chicago com uma amiga para passar um mês naquela cidade e só voltei depois de 30 anos. Naquela época, a violência que experimentei quando criança, combinada com o sentimento de não ter nenhum valor que desenvolvi ao longo dos anos, atraíram para minha vida homens que me maltratavam e frequentemente me agrediam. Eu podia ter passado o resto da minha vida menosprezando os homens e provavelmente ainda estaria tendo as mesmas experiências. No entanto, pouco a pouco, por causa do sucesso do meu trabalho, minha autoestima começou a crescer e esse tipo de companheiro deixou de encontrar em mim o padrão que acreditava inconscientemente que eu merecia ser maltratada e foi saindo da minha vida. Não desculpo o seu comportamento, mas sei que se não fosse por causa do meu modelo, eles nunca teriam sido atraídos para mim. Atualmente, um homem que maltrata mulheres nem sabe que eu existo. Nossos padrões não se atraem mais. Depois de alguns anos em Chicago, fui para Nova York e tive a sorte de me tornar modelo de alta costura. Todavia, nem mesmo o fato de estar trabalhando com grandes criadores fez muito por mim para ajudar minha autoestima, pois só encontrei nisso mais meios de achar defeitos em mim mesma. Eu me recusava a reconhecer a minha própria beleza. Fiquei na indústria de moda por muitos anos. Casei-me com um maravilhoso e culto cavalheiro inglês e juntos viajávamos pelo mundo. Conhecemos a realeza e até tivemos a oportunidade de jantar na Casa Branca. Apesar de ser uma modelo de sucesso, de ter um homem formidável, minha autoestima ainda era pouca. Continuou assim por muito tempo, até eu começar meu trabalho interior. Um dia, depois de 14 anos de casamento, quando eu estava começando a acreditar que coisas boas podem durar, meu marido anunciou seu desejo de viver com outra mulher. Sim, eu fiquei arrasada. Todavia, o tempo passa e eu continuei vivendo. A certa altura, pude sentir que estava havendo uma mudança em minha vida, e numa primavera, um numerologista confirmou essa sensação, dizendo-me que no outono surgiria um pequeno evento que modificaria toda a minha existência. De fato, ele foi tão pequeno que eu só fui percebê-lo vários meses depois. Por um verdadeiro acaso, foi a uma reunião da Igreja da Ciência Religiosa em Nova York. E ao ouvir a mensagem, algo dentro de mim falou: preste atenção. É assim que são com os sinais. Quando você aprende a ouvir os sinais, naquela época, Luiz ainda não tinha esse conhecimento de sinais, né, de conexões. Quando você aprende, você fica num estado meio que de expectativa positiva. Os sinais vão aparecer. Obedeci a esse chamado e não só passei a frequentar os cultos dominicais, como também as aulas semanais. O mundo da moda e da beleza estava perdendo seu interesse para mim. Por mais 15 anos, não, quantos anos eu poderia me manter preocupada com a medida da minha cintura ou o formato das sobrancelhas? Eu, que largara a escola no início do ensino médio e nunca me interessara pelos estudos, tornei-me uma aluna aplicada.
devorando tudo que caía nas minhas mãos relacionado com a metafísica e cura alternativa. Vou parar por aqui, porque senão o vídeo fica cansativo. E amanhã eu continuo com mais um pouco dessa leitura comentada. Eu não tenho certeza se vai terminar amanhã, mas me aguardem. Espero que você esteja gostando. Essa história é uma história verídica, inspiradora e que comprova que tudo é possível para aquele que se dispõe a mudar, que se abre para a mudança, que se abre para a transformação e para o amor próprio. Mesmo nas situações mais atrozes, mais difíceis, onde o perdão precisa estar muito forte, é possível. Até o próximo vídeo. Grande abraço.